Oi pessoal, aqui é a Tânia Durão do canal As Cartas Ciganas. Hoje eu tô com Cassiano Camilo Compostela. Ele é um monge Rosa Cruz, maravilhoso, e ele é quiromante. E eu vou fazer teu curso, tá? Ótimo, um dia, ótimo. tá? Sim, sim. E a gente estava conversando ontem, ele me dar uma entrevista sobre a quiromancia. E por que não a importância da quiromancia no oráculo com as cartas ciganas, né? Então fala um pouquinho disso, da quiromancia. Primeiramente, Tânia, é importante a gente notar que existem 3 tipos de leituras de mão. Existe a quiromancia, a quirosofia e a quirologia. Eu não sabia. São 3 aspectos distintos e modos distintos de ler as mãos. Na quiromancia, nós temos uma visão mais de adivinhação, de passado, presente e futuro, enquanto que na quirosofia nós temos um estudo, como o próprio nome diz, de autoconhecimento voltado para a descoberta da evolução pessoal, dos caminhos particulares, das suas capacidades, e também temos a quirologia, que é um estudo mais didático a respeito das linhas das mãos. E você faz a quirosofia. Especificamente, entretanto, é claro, essas 3 linhas de pensamento e de ação, elas se mesclam e se cruzam no entorno da leitura. Gente, eu não sabia dessa diferença, tá, gente? Olha aí, é uma aula. E essa diferenciação, ela também ocorre para as próprias cartas. Estamos aqui num canal que fala sobre o baralho cigano. Existe o cartomante, existe que é o cartomancista, existe aquele que trabalha mais pelo aspecto lógico e, portanto, didático, e aquele que vai utilizar as cartas, seja do tarô, baralho cigano, ou qualquer outro tipo de carta e oráculo, para o autoconhecimento, ou seja, uma via mais iniciática. Então esse é o primeiro ponto que a gente aborda e trabalha na abordagem da quirosofia. Então, pelo que eu estou entendendo, a quirosofia tem tudo a ver com o meu trabalho. Sim. Né? Já que eu leio as cartas de uma forma muito de autoconhecimento, né? Gente, olha que rico aí, que aula, né? Então vamos falar pro pessoal, gente, ele vai ler, qual é a mão? Eu nunca sei. As 2 mãos. As 2 mãos. Do que nós vamos falar hoje, especificamente? Vamos falar sobre a importância para o cartomante, estamos no canal de cartomantes, da leitura das mãos. Quando você vai atender a um cliente, é muito interessante e enriquecedor que você observe as mãos do seu cliente e nelas verifique quais são as principais características, quais são os principais elementos internos e externos que estão ali desenhados. Isso permite ao cartomante, antes, durante e depois da leitura, uma visão muito mais profunda acerca daquele que está naquele momento com ele. Então, o nosso papel aqui hoje é verificar estes pontos. Primeira coisa que um cartomante deve ter é verificar a diferença entre mão passiva e mão ativa. Em primeiro lugar, para a cartomancia não existe essa questão de mão direita, para a quirosofia. Não existe a diferença entre mão direita e mão esquerda. O que vai ser perguntado é qual é a sua mão ativa e a sua mão passiva. A fórmula que eu na prática utilizo é muito simples. Qual é a mão com qual mão você escreve, ou seja, com qual mão você tem mais e maior habilidade? Eu sou destra. Perfeito. Então, essa é a pergunta a ser feita. Essa mão ativa, a mão direita, Tânia, vai falar sobre o momento presente, vai falar sobre aquilo que ela manifesta, aquilo que ela tem no presente, aquilo que ela está de fato colocando em prática. Enquanto que a mão esquerda, que no caso é a mão passiva, ela vai estar nos falando sobre aquilo que é interno, aquilo que é potencial, místico e aquilo que ela tem como missão de vida. Então aqui nós temos a mão, 2 palavrinhas importantes, Tânia, mão da potencialidade e mão da realidade. Mão da realidade, ou seja, aquilo que se torna real, e a mão da potencialidade, aquilo que é interno, que é potencial, que precisa ou não vir à tona. Essa é a primeira pergunta que se faz. Quando o cartomante resolve isso, ele pode prosseguir. Diga. Se eu fosse destra, se eu fosse canhota, então seria a minha mão da realidade. Isso. E a mão passiva, caso eu fosse canhota, seria da potência. Exatamente. Seria o contrário. Exatamente. Só para deixar claro isso. Você é um cartomante ou um oraculista qualquer, ou de qualquer outro oráculo. Você pode
fazer a seguinte pergunta: com qual mão você escreve? E o indivíduo vai, a partir daí, determinar a mão ativa dele. Ele pode dizer o seguinte: mas eu consigo escrever com as duas mãos. Ambidestra. Independentemente disso, sempre haverá uma mão específica com a qual ele tem mais habilidade. Ok. E é esta mão que é a mão ativa. Ok. Beleza. Segunda pergunta, para quem é oraculista, para fazer ao seu cliente. Não pergunta especificamente, mas uma verificação. Obviamente, como nós sabemos, todos nós, com algumas e raras exceções, temos quantos dedos, Tânia? 5 em cada mão. Em cada mão, totalizando 10 dedos. Todos os dedos, todos os 5 dedos de cada mão, vai possuir uma característica própria. E é importante observar isso. Então, nós temos o dedo mínimo, ok? O dedo anelar, o dedo médio, a Tânia está mostrando aqui no vídeo, o dedo indicador e o dedo polegar. Guarde esses 5 assuntos no coração e na mente. É necessário que você tenha isso de memória. Se você não consegue gravar isso de memória, você precisa estudar e introjetar um pouco mais esse assunto. É como as próprias cartas. Não basta simplesmente ter um livrinho nas mãos. É importante que de fato você introjete, que você tenha plena consciência daquilo, que você trabalhe isso com o coração. Dedo mínimo, a Tânia está mostrando aí. Vai falar sobre comunicação. Está sob a égide do deus Mercúrio. Também está sob a égide de Hermes na antiga Grécia, e poderíamos dizer que pela mitologia egípcia está sob a égide de Tote. Sempre deuses da comunicação, deuses do comércio e também deuses da espiritualidade, porque são deuses que fazem o transporte, a transição, especialmente Hermes e Mercúrio, entre o alto do Olimpo e os homens na própria Terra. Então, o mínimo vai tratar sobre isso. Guarde bem esses pontos. Então, os cartomantes, os oráculos também, né? Estão dentro dessa linha, porque os místicos, em especial, não necessariamente os místicos, mas os cartomantes, os oraculistas, os escritores, videntes, os médios, os escritores, estão sob a égide desse dedo especificamente. Porque é importante saber cada dedo de cor e compreender, porque se você compreende estes, você automaticamente já está compreendendo 5 linhas importantes. E nós vamos verificar isso ao longo do tempo. Segundo dedo é o dedo anelar, é o dedo da prosperidade. É muito comum no meio esotérico, junto aos cartomantes, lhe fazerem a seguinte pergunta: vou ter dinheiro na vida ou não vou ter dinheiro na vida? O que um oraculista, o que um quirosofista, ou um quiromante, ou um quirólogo, ele vai observar? O dedo anelar, que é esse aqui, do exatamente, é o dedo anelar. E a partir do dedo anelar, ele vai observar também a linha do próprio Apolo. Que são os deuses aqui, como já disse, Apolo, ok? É também, para além de Apolo, no Antigo Egito, Ra, ou Atum-Ra. É o dedo do Sol, especificamente. Esse dedo anelar vai tratar sobre arte, prosperidade e sorte na vida. Não necessariamente o indivíduo ele será um bom e excepcional empresário, não necessariamente o indivíduo ele será um trabalhador, mas ele tem sorte, ou seja, independentemente das circunstâncias, ele consegue fazer com que a roda da fortuna gire a favor dele. Ok? Esse é um ponto. Outro dedo, qual é? Gente. O dedo médio. Médio, isso. Nossa. O dedo médio, que é o chamado dedo de Saturno. O dedo de Saturno vai falar sobre, anote aí, consciência, maturidade e também aspectos profissionais. Como é que nós vamos verificar se o indivíduo tem ou não sorte, por exemplo, no seu emprego, se ele é alguém perseverante, determinado, alguém com um pensamento mais ou menos tradicional, através da observação do dedo e da linha também de Saturno. E depois nós temos, finalmente, no dedo indicador, não finalmente ainda, mas quase lá, nós temos o dedo de Júpiter, que é o dedo indicador, que vai falar sobre liderança. Vejamos que liderança é diferente de chefia, é diferente de comando. Esse dedo especificamente, ele vai abordar esses dois aspectos, mas na leitura das mãos, estes elementos devem ser devidamente distinguidos. Então nós temos, recapitulando,
Comunicação. Comunicação. Nós temos o Sol, que é dinheiro e sorte. Nós temos Saturno, que é autoconhecimento e profissão. Como é que nós vamos saber, por exemplo, se a alma... Existe um termo esotérico muito conhecido que é: você é um espírito antigo. Vamos verificar isso nas mãos, se isso está escrito ou não nas mãos. Se é o que se chama de espírito antigo, ou seja, alguém com maior conhecimento, maturidade, com maior experiência de vida, vai estar dentro deste dedo. E, por fim, aqui nós temos Júpiter, que é também da liderança, da chefia e do comando, da estrutura. Por fim, o amor. O amor vai estar aqui no polegar, que também é uma outra questão muito importante para os oraculistas. São perguntas muito frequentes, concorda, Tânia? 99%. Amor, dinheiro e saúde. E saúde. Amor, dinheiro e saúde. Pois bem, como é que nós vamos verificar para vocês que são cartomantes? Amor, dinheiro e saúde. Amor, para sermos práticos, aqui, dedo polegar. Dentro do dedo polegar, nós temos esse monte aqui, que é o chamado Monte de Vênus. É também o Monte de Afrodite. Opa, a caneta não está funcionando muito bem. Eu vou rabiscar aqui. Então, todo esse monte aqui é o monte de Vênus ou de Afrodite, que está ligado ao dedo do amor, polegar. Exatamente. Se o indivíduo tem ou não sorte no amor, antes de você abrir as cartas, eu faço isso, aliás, quando eu faço, raramente preciso abrir as cartas, eu verifico como está o monte de Vênus. E eu verificando o monte de Vênus, vejam como o assunto inicial ele é importante. Eu posso verificar como é a vida amorosa potencial e como é a vida amorosa real da pessoa. Por vezes, o indivíduo tem potencialmente sorte e está bem aspectado, para usar um termo mais astrológico. No entanto, na mão da atividade, ele está um tanto quanto distante do seu destino e do cumprimento das suas metas. Distante do próprio potencial também. Exatamente. Então, dinheiro, que são dentro dos 3 assuntos mais importantes. Nós vamos verificar a linha, que é uma linha que vem do dedo anelar. É importante que vocês desenhem isso nas mãos todos os dias. Dinheiro, viu, gente? Ó, dinheiro aqui, isso, ó. Dedo anelar e aí olhar ali. Exatamente. Lá a carta, nossa carta da árvore, dos peixes, que vai tratar bem sobre esse aspecto. Vejamos, este aspecto aqui dentro das mãos, quando ele está quebrado, nós temos dificuldades a nível financeiro, não só quando está quebrado, mas também quando nós temos uma cruz. O que é uma cruz? Uma cruz é a interseção de 2 retas, simples assim, mas 2 retas independentes. Quando nós temos cruzes no monte e na linha do Sol, ou mesmo de Vênus, nós temos falta de sorte, nós temos dificuldade, nós temos problemas dentro desses aspectos especificamente. Se o indivíduo tem uma linha do Sol, mostra de novo, Tânia, muito curtinha, isto também denota pouca energia, poucas oportunidades dentro da vida do indivíduo. Nós temos sempre que comparar a mão ativa com a mão passiva. Caso contrário, nós nos perdemos na leitura, porque nem sempre aquilo que o indivíduo tem como potencial ele está cumprindo. Então eu tenho que sempre estar comparando. Vocês vão verificar que na leitura das mãos, quando alguém estende uma mão, ela começa a esconder a outra. É algo até um pouco engraçado. Deixa eu ler, as pessoas pedem para ler a mão. Elas te dão a mão ativa e começam a esconder a outra. Se você pega a outra, elas começam a esconder a mão seguinte. Então é importante que você tenha sempre nas suas mãos, de forma firme e segura, as 2 mãos, para comparar aquilo que é potencial com aquilo que é real. Então o primeiro assunto que mais acontece nas leituras: amor, dinheiro e a outra, Tânia? Saúde. A saúde vai ser verificada dentro de alguns pontos específicos. Em primeiro lugar, na linha da vida. A linha da vida é essa que eu já tracei aqui, no entorno do monte de Vênus, do monte de Afrodite, também do monte de Ísis. Esta linha, quando ela está novamente alquebrada, quando ela está interrompida, quando ela está mal executada dentro das mãos, nós temos aqui um símbolo de falta de vitalidade, falta de energia, falta de força, e isso pode ser verificado dentro das mãos. Pelo amor dos deuses, minha digníssima Tânia, nada de dizer que o indivíduo vai morrer. Olha a responsabilidade. Vou morrer ou não vou? É uma pergunta assim até um pouco caricata. Um dia vai, né? Um dia todos nós iremos.
Entretanto, não cabe ao cartomante, ao quirosofista, ao quirologista, seja ele qual for, sob qual técnica estiver, colocar isto que pode soar para o seu ouvinte, na verdade, como uma verdadeira maldição. Não é o nosso papel lançar maldições. O nosso papel é sempre abrir caminhos de luz. No máximo, procure um médico. Exatamente. Né? Caso tenha muitas interseções na linha da vida aqui. Tá? Exatamente. Você vai fazer indicações neste sentido. Outra linha que também vai tratar de saúde é a linha de Mercúrio. A linha de Mercúrio, que Tânia tem aqui nas mãos dela, é uma linha que obviamente vai nascer do monte e do dedo de Mercúrio. Quando esta linha está mal aspectada, também é sinal. Pois bem, aí nós vamos entrar num aspecto um pouco matemático da coisa e ao mesmo tempo intuitivo. Se a linha da vida está mal aspectada na mão ativa e na mão passiva, se a linha de Mercúrio está mal aspectada na mão ativa e passiva concomitantemente, nós temos um agravamento nos aspectos de saúde. Então é importante verificar estes dois pontos. Na questão do dinheiro, eu verifico isto nas mãos. Se a pessoa tem um dedo de solar, né, que é um dedo de Apolo torto, isso é muito importante. Um dedo torto, um dedo muito mal formatado, nós temos aí uma pessoa também com dificuldade dentro desse campo. É importante que você observe todos os dedos. Se algum dos dedos forem tortos para dentro, significa um espírito mais introvertido dentro daquela área, ou do qual trata o dedo. Significa e aponta uma personalidade com mais dificuldades de exposição, mais tímida, de expansão, né? Mais contida. Mais tímida e contida. Se o dedo for torto para fora, o problema é inverso. Então é importante observar isso também. Sempre me apresentam, e o Lula? Todo mundo fala, e o Lula que não tem o dedo, etc., que é justamente o dedo do quê? Do Lula? Da comunicação. O dedo não é o dedo polegar, não é o dedo, é o dedo. Não, é o pequenininho. A comunicação desculpa, é o dedo mínimo, exatamente, que é o dedo da comunicação. Existem casos e casos específicos. Por vezes, por algum acidente específico, o indivíduo perdeu um dos dedos, mas outros aspectos dentro das mãos continuam perfeitamente localizáveis e também verificáveis dentro das mãos, ok? Ficou claro esse ponto, Tânia? Ficou. Podemos prosseguir? Podemos. Então vamos lá. A gente vai chegar na espiritualidade. Tem algum ponto da Da espiritualidade? espiritualidade. Espiritualidade é uma das perguntas, graças ao bom Pai, que me são mais frequentes. Mais do que o amor ou dinheiro, me falam mais sobre espiritualidade. Eu fico muito satisfeito com isso. A espiritualidade, ela vai ser verificada no conjunto como um todo e, mais especificamente, em Saturno. Saturno, mais do que um titã, Saturno era mais do que um deus, Saturno era um titã, é uma, digamos assim, não uma personalidade, mas um arquétipo um pouco mais antigo, vai dentro das mãos tratar deste aspecto. Quando o indivíduo tem uma linha de Saturno muito profunda, desaguando na Lua, aonde está a Lua dentro das mãos. Vejam bem, digníssimos, a leitura das mãos é uma leitura astrológica. Então, todas as características existentes no mapa astral vão estar refletidas aqui. Se você já entende de astrologia, entende de tarô, fica muitíssimo mais fácil. Se você entende de tarô e de quirosofia, você consegue com maior facilidade acompanhar, se não mesmo ler o mapa astral. Porque você já conhece as características e não só, é capaz de fazer todas as somas e subtrações necessárias, guiados, obviamente, pela sua intuição. Lua, é aqui que fica a Lua. A Tânia vai mostrar aqui, a Lua fica nesse aqui. canto aqui mas abaixo. É esse aqui, ó, não é? A da espiritualidade, não é? Exatamente. Quando Saturno ele deságua dentro da Lua, nós temos o casamento entre Saturno e a própria Lua. Isso vai nos dar uma personalidade mais mediúnica, uma personalidade mais espiritualizada. Entretanto, e aqui também é uma linha da bruxa, a gente pode falar disso numa outra oportunidade, porque existem muitas linhas da bruxa, e essa é uma das linhas da bruxa. Quando ocorre esse alinhamento, nós também temos um perigo, Tânia. Nem tudo são flores, correto? Ou seja, existe aqui geralmente isso no Rio de Janeiro se utiliza um termo um pouco antigo, meio da década de 60, mas é batata, né? Ou seja, é algo certeiro.
Quando o indivíduo tem uma linha de Saturno mergulhando no monte da Lua, geralmente nós temos uma personalidade mais deprimida. Olha, não sabia. Ou seja, alguém que é mergulhado numa onda de melancolia, de tristeza. E quanto mais profundo for isso, se for nas duas mãos, geralmente são pessoas que precisam de tratamentos psiquiátricos e que tendem a confundir o plano astral com o plano físico. Material. E a não separar uma coisa da outra. Inclusive, manifestarem uma capacidade de absorção. Isso chama-se somatização das energias, muitíssimo grande. Então, não basta simplesmente o indivíduo ter as linhas da espiritualidade, mas trabalhá-las de forma consciente e de forma madura. E isto nem sempre acontece. Geralmente, a pessoa muito espiritualizada, ela tende a ser também lunática. Porque olha o monte da lua aí, né? Exato. Quando o indivíduo tem uma lua muito forte dentro das mãos, e essa lua pode se manifestar da seguinte maneira: você pode ter uma linha de Mercúrio indo para a Lua, você pode ter uma linha do Sol indo para a Lua, nós podemos ter uma linha de Saturno indo para a Lua, e cada um desses pontos tem uma característica. Por exemplo, sacerdote. Um indivíduo que tem capacidade sacerdotal, ou seja, o que é a capacidade sacerdotal? É Júpiter com a Lua. Qual é a conjunção de Júpiter com a Lua? O que isso quer dizer? Júpiter, qual é Júpiter, Tânia? Vê se a Tânia está gravando. Não. Não é esse? Esse é Sol. Ah, meu Deus! Então... Vê se a Tânia está gravando. Está um pouco calor aqui. A pessoa está... Me deram cola, mas é o indicador. Não estão dando cola aqui. É o indicador. Vejamos, anote isso aí no seu papel e anote nas mãos. Indicador. Quando nós temos um indicador em conjunção com a Lua, nós temos Júpiter com Lua. E isso quer dizer liderança na espiritualidade. Eu tenho ou não dom para o sacerdócio. Não é necessário colocar as cartas. Você já verifica isso aqui nas mãos. Obviamente, você não vai deixar em segundo plano as cartas se elas são suas principais ferramentas. Entretanto, nós temos aqui um elemento confirmador ou um elemento que vai neutralizar algo que porventura apareça também dentro das cartas. Então, nós temos aqui a linha de sacerdote. É Júpiter com a própria Lua. Quando nós temos aqui Mercúrio com a Lua, nós temos uma personalidade mais mediúnica. A pessoa, ela nasceu para ser médium, mas não nasceu para ser um diretor de centro, não nasceu para ser um pai de santo, uma mãe de santo, ele pode mestre. ser só do corpo ele mediúnico. É só do corpo mediúnico. Às vezes o indivíduo quer fazer aquilo que está além da sua missão particular e não sabe. E as mãos auxiliam dentro deste processo. Não sei quantos minutos nós temos, mas eu quero que vocês gravem aí a seguinte ideia. Nós temos exatamente dentro das mãos 12 linhas. Cada uma dessas linhas vai corresponder a uma característica específica que deve ser continuamente estudada pelos praticantes da leitura das mãos, seja qual for a sua via de prática e de estudo, ok? Podemos falar das 12 linhas brevemente? Pode. Só um pouquinho d'água para respirar. Só uma pergunta. Ótimo. As linhas mudam? Muito importante essa pergunta, Tânia. As digitais, elas não mudam. As digitais permanecem as mesmas, como nós já sabemos durante toda a vida. Entretanto, as linhas, elas mudam de direção. Por isso eu gosto muito de fotografia. Se você, por exemplo, trabalha à distância, ou seja, você faz atendimentos online, você pode pedir, é a minha prática pessoal, fotografias de diversos ângulos, e você verifica, e você guarda essas fotografias. Você vai verificar que daqui a 5 anos, é algo que demora um pouco, 3 anos no mínimo, você vai verificar. Por isso que a leitura da mão não é para ser feita todo dia. Não adianta você fazer uma leitura hoje e um oráculo, né, e gente? mês que vem você já querer fazer novamente. Não tem como. Seria até uma espécie de leviandade se o quirosofista diz que consegue ver diferente, né? Então não é isso o ideal. Você vai fazer uma leitura de mãos a cada 3 anos, 5 anos, 10 anos é o ideal. Vejamos. E as fotografias, quando guardadas, elas mostram, de fato, que as linhas mudam de direção de acordo com as escolhas, as capacidades, as circunstâncias de vida do próprio indivíduo. E o potencial pode mudar também, não pode, de alguma forma? O potencial, não só o potencial, como também a realidade. Então, por isso que as linhas também têm que mudar. Exatamente. Vamos falar das 12. Verifiquemos 12 linhas. Aí nós vamos gravar a seguinte ideia. Nós temos exatamente, Tânia,
3 linhas primárias, 4 linhas de segundo grau, 4 linhas de terceiro grau e uma linha especial. Gostei da especial. Ok? Você quer arriscar essa aqui? A especial é bom que você não tenha. É bom que não tem, que não é um bom indício. Vejamos, são três linhas primárias. Quais são as 3 linhas primárias? Todo mundo conhece. Da vida, né? Linha da vida, que é essa que eu já marquei aqui na mão de Tânia, Ó, que é a linha do amor. Que circunda o Monte de Vênus. Ok? A linha da cabeça, que é essa linha do meio. E a linha do coração, que é essa de cima. Então, Mostra ó, aqui, Tânia. vida, cabeça e coração. Exato. Vida, cabeça e coração. Engraçado que o coração está acima da cabeça. Que bonito. Exatamente, é verdade. E em cima da vida. Vejamos, se o indivíduo tem uma cruz, quadrados, círculos ou qualquer outros sinais, tem pontos, tem manchas e etc., cada um destes elementos tem um significado e podem ou não serem positivos dentro da leitura das mãos. Okay. Se o indivíduo na linha do coração, por exemplo, apresenta algum machucado ou apresenta algum rasgo, alguma interrupção, nós temos aí uma personalidade com maior dificuldade no campo amoroso. Vamos lembrar, nasci para casar ou não. Se o indivíduo tem Saturno com Lua, voltando lá atrás, esquece. Saturno é velhinho, a Lua também é o aspecto velhinho. A Lua lá é como se nós estivéssemos, falando aqui um pouco do tarô, e isso tudo está muito entrelaçado, como se nós tivéssemos o eremita e a carta da Lua. São 2 velhinhos. Ou seja, a personalidade do indivíduo é mais voltada para o interior do que para o exterior. Geralmente, esse tipo de pessoa não casa, não tem sorte no amor. Falando de linha do coração, quando isso se confirma na linha do coração, que é uma das 3 linhas primárias, nós temos aí de fato a chancela de que aquele indivíduo não tem essa personalidade e que possivelmente tem uma outra missão na vida. Ok, né? Ok? A segunda linha da cabeça. A linha da cabeça é uma das mais importantes. Mostra de novo, Tânia, por favor, a linha da cabeça. Linha da vida, linha da cabeça e linha do coração. Exatamente. A linha da cabeça é essa do meio aqui, ó, meião. Isso. A linha da cabeça, ela vai nos falar sobre a inteligência, a capacidade assertiva do indivíduo, a capacidade lógica e, mais do que isso, a personalidade, a força de personalidade. O indivíduo tem poder de perseverança, de execução, ou é alguém conduzido, guiado, alguém fraco, alguém tíbio pessoalmente. Aí eu posso também ter cola com a da liderança, né? Exatamente. Olha, faço já está fazendo já todas as conexão. conexões. Então você, enquanto cartomante, vai observar a linha da cabeça. Se a linha da cabeça for muito curta, nós temos alguém de uma inteligência mais limitada. Verifiquemos. Você pode ver isso no seu dia a dia. Faça o teste. Comece a observar as mãos das pessoas que estão ao seu redor, numa conversa indiscreta, ou comece a observar a mão dos seus parentes, dos seus filhos, dos seus respectivos cônjuges, dos seus amigos, e coloque-se à prova. Isso é muitíssimo importante. Garanto que você ficará positivamente surpreendido com a clareza com que as mãos vão se colocando ao longo do tempo. Fantástico. Quando a linha da cabeça, ao contrário, é muito extensa, forte e vívida, nós temos uma personalidade de fato mais objetiva. Quanto mais reta ela for, Tânia, linha da cabeça, mostra de novo a linha da cabeça para quem não acompanhou. Essa do meião aqui, ó. Isso. Quanto mais retilínea, ou seja, reta for a linha da cabeça, mais lógica e objetiva é a pessoa. É uma pessoa do meio aqui. mais capricorniana. Quando o indivíduo ele tem uma linha da cabeça que vai mergulhar no Monte da Lua, mostra aí, Tânia, aqui, ó, linha da cabeça, mergulhando no Monte da Lua, especificamente, mostra aqui pro pessoal. Linha da cabeça que mergulha no Monte da Lua. Nós temos alguém especificamente mais lunático. E graças a Deus a minha não vai, né? Com problemas, e no nosso meio, sejamos sinceros, não é difícil de encontrar, é alguém com problemas mais psicológicos e psíquicos muito grandes. Por quê? Ele também não consegue separar a objetividade da subjetividade. E aí ele une uma coisa com a outra. E você pode observar isso nas mãos dos seus clientes.
por ocasião da sua leitura, recomendo que o faça antes, que assim você já consegue colocar uma série de pontos antes mesmo de abrir as cartas. Vejam quão prático e interessante, rápido, e isso você pode fazer, inclusive, em momentos de descontração. Por vezes você está numa festa de casamento, numa festa de 15 anos, está em alguma reunião informal, e quando alguém descobre, que o grupo descobre que você tem essa habilidade, muitas pessoas esperam, leia minha mão de forma informal. Isso não é positivo. Você tem que parar de fato para ler com consciência. Caso contrário, ocorre aí uma problemática de você ler um ponto, não ler outro, não juntar todas as pontas e formatar uma leitura irresponsável. E este não é o ideal, ok? 12 linhas. Falamos das 3 linhas primárias. Vou rapidamente passar pelas linhas de segundo e terceiro grau. A gente já vai para meia hora. O nosso tempo já está um tanto quanto longo. Depois nós voltamos outra oportunidade para falar entre as linhas e as cartas ou sobre qualquer outro tema relacionado a isso. Vejamos. As 4 linhas de segundo grau são linha, mostra os planetas, Tânia, linha de Mercúrio, linha do Sol, linha de Saturno e linha de Júpiter, ok? O que são essas linhas? São linhas que vão sair do monte, ou seja, toda a linha que sai do dedo de Mercúrio é de Mercúrio, toda a linha que sai de Apolo é de Apolo, de Saturno é Saturno e de Júpiter é de Júpiter. Gravou? Isso aí é muito simples. 3 linhas primárias quais são, Tânia? Vida, cabeça e coração. Quais são as 4 linhas secundárias? É porque eu não conheço. Mercúrio, Sol, Saturno e Júpiter. São as 4 linhas secundárias. Faltam-nos agora as 4 linhas de terceiro grau. Quais são as 4 linhas de terceiro grau? São, especificamente, as linhas, melhor dizendo, de Hecate. O que é uma linha de Hecate? Em cima da Lua, né? É uma linha que vai cortar, não na vertical, mas na horizontal à Lua. Toda linha que corta o monte da Lua na vertical, na horizontal, é uma linha de Hecate. A linha de Hecate é, por excelência e primazia, a linha da bruxa. Entretanto, nós temos aqui um agravante. Geralmente é alguém com uma inclinação e não estou dizendo que é o caso, tá? Se você achar isso nas suas mãos. Mas é alguém que tem uma capacidade de trabalhar com as forças astrais inversas, negativas, invertidas, trabalhar com os deuses do submundo. Mas se ela for inteligente, tiver sabedoria, trabalha isso de uma forma muito bacana, não é isso? Exatamente. Podemos aqui colocar dentro desse alinhamento da linha de Hecate, por exemplo, o chicote com um rato, não é? Ou seja, alguém que trabalha com as linhas do próprio submundo, as linhas da perda e as linhas do vampirismo. Chicote e rato. Combina, Tânia? Perfeitamente. É a carta dos obsessores, dos encostos. Exatamente. Eguns, e você pode ter isso isso agora. O seu cliente pode ter isso agora e não ter daqui a 3 anos. Sim. Então você vai verificar isso com tranquilidade e vai tratar esse aspecto. Não é nada discriminatório e muito menos permanente. Pode aumentar ou diminuir com as escolhas do indivíduo. Pois bem, a linha da lascívia, que nós vamos chamar aqui, essa é a linha de Hecate. Você anotou aí. Essa linha que nós vamos trabalhar aqui é a chamada a linha de Lilith. Lilith, como nós sabemos, é também um arquétipo da